Olá, boa noite. Oi, Cecim, tudo bem? Ô, doutora Marice, boa noite, que prazer em vê-la, tão sorridente, tão bonita, tão emocionada. Então, boa noite a todos. A gente vai começar a nossa live de hoje. Eu sou a Marice, sou dermatopediatra, trabalho na clínica Tio Cecim. E hoje eu vou conversar com o Dr. Cecim, que é o nosso querido tio Cecim, pediatra já há 40 anos aqui em Florianópolis, fundador da clínica Tio Cecim e que gosta muito de TV, rádio. E agora nessa quarentena a gente apresentou para ele o mundo das lives e acho que ele está adorando. Então, doutor Cecim, com a palavra. Boa noite, mamães. Eu acredito que a maioria que está nos assistindo, né, nos vendo, ou são mães grávidas, ou são mães que estão amamentando, ou que têm algum interesse na amamentação, e em tudo que envolve a amamentação. Doutor Cecim, acho que vai fazer uma introdução. Ou, Então, eu queria dizer para vocês que é interessante saber que para a gente chegar lá no bebê, tem um longo caminho, né? Então, a primeira opção é escolher um parceiro, né? Um parceiro pode ser o pai ou a mãe. Após escolher um parceiro, você vai engravidar, e para isso você tem que fazer seus exames prévios na tua ginecologista, no teu andrologista, o homem, né? Depois você vai ter que viver uma gravidez, que é um momento maravilhoso, e essa gravidez tem uma parceria com a obstetra, com a ginecologista, que é uma parceria muito forte durante 9 meses, né? Cria-se um vínculo maravilhoso, eu achei um dos vínculos mais fortes que existe entre paciente e médico, é o vínculo da gravidez. Mas nós pediatras, depois que o bebê nasce, ele vem para nós. E eu gostaria de dizer para vocês que durante a gravidez, nós como pediatra queremos reforçar algumas ações, algumas atitudes, alguns modus operandi e alguns modus vivendi da mãe que está grávida. Primeiro, né, uma alimentação saudável. Então, quanto mais saudável for a tua alimentação, mais saudável vai ser o bebê. O bebê é feito de célula, de alimentos. Então, qualidade de alimento, qualidade de célula, qualidade de ser vivo. Então, quanto mais bebê saudável, melhor foi a dieta da mãe. Quanto mais dieta variada, melhor sabor para o bebê. Então, os bebês hoje é uma maravilha, eles comem de tudo, né? O Luiz Felipe, meu sobrinho, come brócolis, palmito, ele só quer palmito com 1 ano. neto. Por quê? Porque a mãe comeu. Então, assim, tudo que a mulher comer durante a gravidez, seu filho vai comer. E um dos prazeres maiores das mães, depois que saem do peito, é ver seu filho comer de tudo. Então, comam de tudo para que o seu filho crie o paladar. Terceiro, imunização. Todo mundo hoje, olha, nós estamos, se falou tanto, né, criticou tanto se vacina, agora quando vem um bichinho chamado Covid que ninguém viu, ninguém sabe de onde é que veio, como é que foi, e qual é a salvação, a tábua da salvação do Covid, vacina, desespero de todos, né? Dos críticos e dos críticos, dos veganos, dos a favores da vida, dos a favores da esquerda, da direita, todo mundo quer uma vacina, né? Então, nós temos milhares de vacinas para milhares de doenças graves. Então, a mulher tem que seguir o calendário dela, mas principalmente eu reforço 2 vacinas. A vacina da gripe, que agora nós vamos entrar numa época pior para a gripe, e a vacina da coqueluche, que é o nosso maior drama depois, é a coqueluche, né? Então, vacinar e vacinar toda a família. Eu sempre digo assim, ó, a mãe é responsável pelo seu bebê. Então, só chega no bebê quem estiver vacinado para coqueluche. E o parto. Você pode, mãe, você é soberana, a mulher é soberana, a mulher é um animal completo, né? O mamífero mais evoluído da. E depois vem o homem, né? Assim, alguns anos luz atrás, né? Mas a mulher, ela pode escolher o parto que ela quiser, mas ela tem que esperar o bebê pedir para sair.
Então espera romper a bolsa. Não tira o bebê antes dele romper a bolsa. E se você não quiser e não conseguir, então espere pelo menos chegar nas 40 semanas. Tá? 40 semanas hoje é o marco para você não tirar um bebê prematuro. Porque se você tirar um bebê prematuro, o bebê não vai sugar, o bebê vai para a UTI porque não respira, ele vai ter baixo peso, ele não vai ter temperatura. Então, tudo nele vai estar muito mais imaturo. Então, espera ele pedir para nascer. E depois de nascer, a maior festa tem que ser mãe-bebê. Não é mãe, vó, tia, nada disso. É um momento muito especial da mãe com o seu bebê. E o bebê tem que estar com a mãe e com o pai, pelo menos na primeira semana, para criar o vínculo. É um desconhecido para os dois, a mãe não sabe quem é o bebê não sabe quem é a mãe, então essa semana tem que ser para os três ali, para se conhecerem, para criar o vínculo, para aprender a amamentar, para saber a personalidade do bebê, para o bebê conhecer a personalidade da mãe, conhecer a casa. Aí depois que tiver tudo certinho, que a amamentação estiver certinha, que o bebê já estiver dormindo pelo menos 4, 5 horas à noite, aí você pode começar a apresentar o teu filho que está no mundo, que está maduro, que está se alimentando para outras pessoas. Até lá, use a live, né? Use os meios dessa maravilhosa, essa telinha que faz milagre, e mostre pela tela. Mas não deixe outras pessoas se aproximar do seu bebê. Falei bastante, agora vamos às perguntas e às dúvidas das mamães. Então vamos lá. Eu já tenho algumas perguntas aqui que vocês mandaram durante a semana. Assim, sobre o recém-nascido. Precisa acordar ele à noite para mamar? Não. Então vamos uma resposta bem completa. O ser humano, durante toda a sua vida, ele vai crescer durante o dia com a luz solar comendo. Então quanto mais uma pessoa come durante o dia, mais ela cresce. E o ser humano cresce, principalmente até 18 anos, durante a noite dormindo. Então, quanto mais ele dorme à noite, mais ele cresce. Aí você parece engraçado, né? Cresce porque come com o estômago cheio e depois cresce com o estômago vazio, claro. Mas aí quando o estômago está vazio, quando o açúcar no sangue cai, o que aparece? Aparece a famosa glicemia baixa. E a glicemia baixa faz o quê? Ela propicia a produção do hormônio de crescimento. Então, por isso que as mães dizem assim, as crianças acordam, né, mais alta, e realmente acordam mais alta. Então, não precisa deixar o bebê acordar durante a noite. Então, o que a gente faz? A última mamada ali pelas 8, 9 horas, depois dá o banho. Olha, né, Marícia, agora a gente tem essa ideia, né, de primeiro fazer a mamada, depois espera um pouco dar o banho e depois põe o bebê para dormir. Por quê? Para ele não condicionar o sono com a amamentação, com o alimento, para ele não acordar mais de noite. Então, quando você inverte essa situação, que é uma coisa muito simples, deixar o último ato, o banho, esse bebê com certeza vai dormir mais. E durante o dia, você deixa tudo aceso, né? Luz, som, e durante a noite tudo apagado. O bebê saber que durante o dia, dorme pouquinho, mas durante a noite dorme muito. A única possibilidade que você vai acordar o teu bebê é se tu acordar às 3 da manhã, você mãe, com o peito cheio. Então daí você vai acordar o teu bebê para esvaziar, para evitar um mastite, para evitar uma dor maior no seio. Certo. E o bebê mamando só no peito, mesmo assim ele pode ter prisão de ventre? Pode ter dificuldade para fazer cocô? Então assim, ó, vamos começar pelo início, né? Quando o bebê nasce, ele tem uma coisa chamada, olha, presta atenção, reflexo gastrocólico. O que é isso? Toda vez que o bebê mama, ele vai evacuar, certo? Então, isto é normal e é bem-vindo. E o único bebê que pode fazer cocô tipo diarreia é o bebê que mama no peito. Então, quando a criança nasce, ela mama e evacua. Mama e evacua. E geralmente o cocô é aguado, é diarreico, é explosivo, é até meio doce. Por quê? Porque ele é rico em lactose. O que é lactose? A lactose é o açúcar do leite. Com o passar das semanas, tá?
esse reflexo, esse automático de o leite cair no estômago e fazer uma viagem até fazer o cocô, vai diminuindo. E a criança, depois no peito, ela passa a não evacuar toda vez que mama. E ela pode ficar até uma semana sem evacuar, sem problema nenhum. E nesse período, é o período em que ela vai trocar o automático, que é aquele mama evacua, pelo manual. Quer dizer, a criança vai fazer força para fazer cocô. Então é a época que a criança fica vermelha, puxa as perninhas, a mãe diz assim, doutor, ele está todo vermelhinho. Não, ele está treinando, ele está aprendendo a fazer cocô, porque até então ele não precisava fazer. Então nessa hora tu tira a fraldinha dele, libera as pernas dele, entendeu? Para que ele... E faz uma massagenzinha sem levantar as pernas sobre a barriga, para que ele aprenda a fazer força no lugar certo. Eu vou dar uma comparação, é mais ou menos quando a mãe está em trabalho de parto, e ela começa a fazer força no pescoço, e fica com aquele rosto bem vermelho, e o pescoço bem distendido, e a médica fala assim, mamãe, faz força aqui embaixo, para o bebê sair, não faz força aqui em cima. Aí a mãe também vai aprendendo a fazer força lá embaixo, para expulsar o bebê. E o bebê vai fazer força para expulsar o leite. O leite não, desculpa, né? O resultado do leite, que são as fezes. As fezes. E quando que a mãe deve marcar a primeira consulta com o pediatra? Então, a época mais importante, mais difícil e mais decisiva são as primeiras 48 horas depois que o bebê nasce. Na minha opinião, tá? 40 e tantos anos cuidando de bebê. Logo que a mãe sai da maternidade, dorme uma noite em casa, no máximo 2 noites, e vai para o pediatra. O que é que ela vai fazer no pediatra? O principal motivo é saber se aquele leite, se aquela amamentação que ela está fazendo é efetiva ou não, é eficaz ou não, se está fazendo o bebê se satisfazer ou não, se a pega está correta ou não. E falando de pega, lembre-se, né, que você tem aquele bico. Não pega no bico, abre a boca do bebê bem grande e faz o bebê pegar o máximo de auréola, daquele escuro possível. Quanto mais ele abrir a boca, mais leite vem. Então, ela vai aprender isso e vai tirar todas as dúvidas. Então, a primeira consulta é uma consulta maravilhosa. Você escuta toda a mãe, toda aquela dúvida dela. Por quê? Porque ela está com um ser totalmente estranho e totalmente dependente dela. Então, o choro, as atitudes, as reações, a mãe não sabe se é normal, né? Aquele umbigo, aquele olho, aquela testa, aquela mancha na pele, tantas dúvidas que ela tem e ela não deve ficar com isso. Então, 48 horas depois é a primeira consulta, faz tudo isso, pesa, se precisar, 3 a 5 a 7 dias, volta para reavaliar, para pesar, até que a gente tenha a ação mais importante, que é fazer o bebê mamar, tá? Com eficácia, tá? E com resultado. E como é que a gente sabe que um bebê está tendo resultado no mamar? Primeiro, ele vai fazer bastante xixi. Segundo, vai fazer bastante cocô. Terceiro, ele vai aguentar pelo menos 2 a 3 horas entre uma mamada e outra. A mãe vai sentir que a mama no início está cheia e no final ela está vazia. E quarto, a balança vai dar na primeira semana 15, depois 20, 25, até 30, até 40 gramas por dia. Então, assim, essa consulta depois que o bebê nasceu. E a consulta pré-natal? Ela é importante? A consulta pré-natal é fundamental. É mais ou menos como você fazer um casamento, né? Eu sempre digo que quando a mãe tem um namorado que é o gineco. Ela passa 9 meses com o obstetra, né? Ela vai todo mês, depois cada 15 dias, e aí depois de 9 meses praticamente acaba. E ela começa um casamento com o pediatra, que vai durar 21 anos. Quer dizer, vai durar praticamente 10% do que duram os casamentos hoje, né? Então, aí ela tem que escolher muito bem. Escolher, eu digo que é o quarto elemento da família, né? Então, é o pai, ou a mãe, ou 2 mães, 2 pais, né? A criança, e o quarto elemento dessa família, que é o pediatra. Ele vai ajudar essa família, ajudar na educação, ajudar nas emoções, ajudar nas dificuldades. Então, o pediatra é o quarto elemento da família. E para isso você tem que escolher. E a hora de você escolher o pediatra, que horas é?
Não é depois que o neném nascer, que você está com dor por causa do parto, que o neném chora, que o neném não acorda, que o neném vomita. Olha, é na hora que você está grávida, que é o paraíso. Eu sempre digo para a mãe, mas essa dorzinha, isso é o paraíso. Os 9 meses é um paraíso para a mãe e para o bebê. Depois nós vamos à luta, tá? E aí você tem que, eu sempre digo isso, escolham um pediatra. Escolham um pediatra porque um amigo indicou, mas vocês vão lá consultar, conhecer, saber, puxa, é essa pessoa, é esse pediatra, homem, mulher, branco, preto, novo, antigo, é que eu vou confiar o meu filho, confiar o futuro do meu filho, confiar a saúde, a vida do meu filho, entendeu? Para isso vocês têm que fazer essa consulta pré-natal, principalmente para isso. E olha, vai sempre o casal, nunca vai só um, porque depois você vai só um, outro chega na primeira consulta assim, mas eu não gostei daquele médico, ele ficou assim, não sei. Então, vão os dois, e de preferência, vão em 2 pediatras diferentes. Chegue em casa com calma e decido, olha, vai ser o doutor X, né? Quem vai cuidar do nosso filho. Vai ser ele que nós vamos trazer para nossa casa, é nele que nós vamos confiar todas as nossas emoções, e é ele que vai ajudar a dar para nosso filho a melhor saúde, a melhor educação e a melhor vida como criança e como adulto. E nós, como família, vamos ficar muito felizes de termos produzido um ser humano, né, digno de viver, digno de crescer e ser útil à sociedade, mas principalmente ser feliz com ele e ser feliz com a família. Então, vou dar um respiro aí para o Dr. Cecim, vou responder 2 perguntinhas. As mães perguntaram se o recém-nascido a gente precisa usar shampoo. Então não precisa, pode usar um sabonete líquido, bem neutro, né? Essas que são assim para recém-nascido, das marcas mais conhecidas, a gente usa pouca quantidade, já lava o cabelinho e já usa no corpo, tá? E se todo bebê tem que hidratar? Não, vai depender da pele, né? Então, se o bebê tem uma pele normal, não é uma pele seca, não tem história de alergia na família, ninguém tem dermatite, então a pediatra vai dizer, não vai indicar hidratação, né? E se já é um bebê que começa com uma pele ressecada, faz muita brotoeja, então o pediatra já pode indicar um hidratante, daí uma linha mais dermatológica, né? Para já prevenir essa brotoeja. E já falando em brotoeja, cuidado quando começa o outono, porque a gente acorda é frio, vem um calorão e vai dormir é frio de novo. Então, cuidado com o excesso de roupa, tá? Que vai dar aquelas bolinhas vermelhas, que o bebê vai suar mais, ele vai ficar mais desconfortável, né? Que são as famosas brotoejas. Então, sempre olhar se o bebê não tá suado, se ele não tá acordando suado. Na hora de mamar, tira a roupa, porque ele é igual uma atividade física, ele vai sentir muito calor, né? Deixar a mão e o pezinho é mais gelado do recém-nascido, então agasalha só a mão e o pé e deixa ele mais fresquinho, tá? Isso é bem comum, né? Então, assim, as mães de primeira viagem agasalham bastante os bebês. Tem uma perguntinha sobre silicone e amamentação. Na sua experiência, como que é? Sua mãe consegue amamentar, não consegue? Olha, hoje em dia quase que a gente não tem visto mais, né, o silicone, né? Bem menos. Já, acho que a época do silicone, assim, para as mães que querem amamentar, né, não é tão intenso. Já foi uma época que muitas tinham, né? Hoje parece que são mais mulheres que não querem me amamentar, que querem seguir outros caminhos. Mas a minha experiência com silicone, ela não é boa. Tá? Porque de alguma forma comprime a mama, comprime os ductos, e a grande maioria das mulheres com silicone acabaram com mais dias ou menos dias, mais semanas ou menos semanas, acabando tendo que fazer uma alimentação mista, né? O leite materno e a fórmula. Então, eu vejo com certa restrição quem quer ser mãe botar silicone. Então, não precisa botar um silicone, só engravidar que o peito cresce que nem um silicone, fica lindo de morrer, dobra de tamanho, então você não precisa um silicone. É uma engravida que fica, em vez de ficar com um silicone, com uma substância tóxica, sei lá o que não é nossa, fica com leite materno, fica com pó, fica com saúde. Então, se ela quer um peito grande, é só engravidar. É o melhor silicone que tem, engravidar.
tem uma mãe aqui, a senhora já falou, o meu bebê tem uma semana e dorme mais de 5 horas seguidas e não acorda para mamar. É normal? Acho que daí é uma questão que horas que ele está dormindo 5 horas seguidas, né? Assim, ó, então vamos aos critérios, eu vou repetir os critérios. Então, assim, ó, eu oriento nessa primeira semana que a mãe acorde a criança no máximo de 2 em 2 horas, contando do horário em que a criança acorda. Então, 6 horas da manhã acordou, mamou até 6h30, a partir do momento que terminou a mamada, ela conta. Então, 8h30, ela acorda a criança, tira a roupa, faz cócega nos pés, faz cócega nas costas, dá uma soltadinha na cabeça, né? E por último, se ela não acordar, dobra a orelhinha dela, espera ela chorar. Quando ela estiver chorando, conta até 10 com ela chorando. Pô, doutor, senhor, é ruim, né, fazer meu filho chorar até 10. É porque se tu deixar ele chorar até 10, o que acontece? Ele vai acordar, né? Porque o choro vai fazer com que ele fique acordado, ele fique aceso. E com isso ele vai mamar mais. Então, eu sempre digo que entre 6 da manhã e 10 da noite, o ideal, deixa eu arrumar o meu fone que caiu logo o do som. Vou recolocá-lo, só um pouquinho. E aí, então, entre 6 da manhã e 10 da noite, na primeira semana de 2 em 2 horas, depois 2 horas e meia e depois 3 horas. E à noite, depois das 9, das 10, faz aquela mamada dos sonhos, dá o banho e deixa dormir. Agora, precisa controlar. Até 1 mês de idade precisa controlar. A gente já teve bebês que ganharam 30 gramas numa semana, né, por dia, e na outra semana veio e ganhou 15. Então, assim, até 1 mês tem que controlar. E tem que ter todos os parâmetros, né? Bastante xixi, bastante cocô, aguentar 2 a 3 horas, a mama encher e depois esvaziar, certo? A criança fica calma depois que mama e fazer a subida, né? O gráfico, né? Começa com 10, com 15, com 20, com 25, com 30, dependendo do padrão da criança, dependendo do que tamanho ela vai ter depois de adulto e dependendo de quanto que ela precisa recuperar o peso que ela nasceu a menos se ela nasceu com peso menor. Certo. Eu vou falar um pouquinho sobre o banho de sol, que as mães perguntaram. Então, hoje já se sabe que no primeiro mês de vida, a criança não precisa pegar sol, tá? Ele tem uma pele ainda muito fina, tá? Então, se ele tiver, por exemplo, uma icterícia, quanto mais ele mama, mais ele elimina, né? Mas o pediatra vai avaliar se é uma icterícia mais grave, tem que pedir algum exame. Mas, assim, de uma maneira geral, o sol é a partir do primeiro mês de vida. Começou o primeiro mês até o sexto, 3 vezes por semana, 15 minutinhos no sol. Pode colocar as perninhas no sol, sair com o carrinho, deixar o pezinho de fora, tá? Não precisa deixar pelado lá, exposto 15 minutos no sol. A gente mora num país tropical, com bastante radiação solar. Evitar os horários de sol mais intenso, né? Das 10 às 4 da tarde. E a partir do sexto mês, daí esses 15 minutos podem ser todos os dias. Sempre protegendo o rosto do bebê, tá? Lembrar que até o sexto mês a gente não usa protetor solar, então tem que fazer a proteção física. A roupinha de fotoproteção, a sombra, o boné, tá? Vou perguntar aqui sobre o arrotar. Tem que arrotar? E se não arrotar, como é que faz, doutor Ceci? Então, mamou, coloca em pé, assim, ó, bem deitado, bebê deitado. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, com a cabeça aqui, ó, no ombro. Então você coloca o queixinho da criança no teu ombro para ele ficar com a cabeça toda no teu ombro deitado, né? Aí você vai esperar, sei lá, 5 a 10 minutos. Se ele engolir o ar, ele vai arrotar. Se ele não engolir o ar, ele pode regurgitar ou não. Então, a criança pode arrotar, regurgitar, até 5 horas depois de ter mamado. Então, é impossível tu ficar com a criança muito tempo. Então, fica 5, 10. E o que você vai perceber? A partir de 3 semanas, você já vai notar se teu bebê é um bebê que arrota muito, que arrota pouco, que vomita muito, que vomita pouco, que regurgita muito, que regurgita pouco. Então, quanto mais ele tiver essa dificuldade, né,
de vomitar, de regurgitar toda a vida, mais tempo você vai ter que colocar ele em pé. Se ele não vomita quase, não regurgita quase, não arrota quase, pode ficar 5 minutinhos e aí, ó, não é para deixar o bebê abandonado. Bebê não se abandona nem um segundo nas 24 horas. Então você vai deitar ele em cima de um travesseiro. A base para você colocar ele no travesseiro é um travesseiro de adulto pequeno, tá? Aquele não é aquele fofão. É um travesseiro de adulto médio. Começa pelo bumbum da criança. Então o bumbum é onde começa o travesseiro. E daí fica a barriguinha, o tronco e a cabeça. Todos eles inclinados para cima, certo? De olho no bebê. Então, barriga para cima. Você pode deixar ele de barriga para cima. Você pode deixar, segundo o grande mestre, o maior pediatra do Brasil, na última fala dele, ele disse que nós devemos deixar a criança durante os 20, 30 minutos após mamar, virado para o lado direito. Por quê? Porque é o lado que vai esvaziar mais rápido o estômago e depois de 30 minutos a 1 hora, virar para o lado esquerdo. Por quê? Porque daí tem um músculo que fecha o estômago e que dificulta a volta do leite, a regurgitação e o vômito. Mas dificulta, mas não impede. Então, você tem que ficar de olho no bebê. Então, deitadinho, barriga para cima, vira para a direita na primeira meia hora, depois vira para a esquerda. Pode colocar aquele rolinho, né? Aquele macarrão atrás do bebezinho. Não aperta aqui na região da fralda, aqueles bode, não deixa dobrar para a criança não facilitar o vômito dele, certo? E fica de olho nele. Se a criança começar a vomitar ou começar a engolir, pega o bebê e levanta. Então, normalmente, só o fato de você levantar, o leite já se acomoda. Então, isso já é suficiente. E tem que preparar o seio para amamentação quando a mãe é gestante. Olha que história engraçada, né? Eu era um adepto maravilhoso, né, das mães. Tem que usar buchinha, tem que botar no sol, tem que massagear. Aí daqui a pouco a Organização Mundial de Saúde falou assim, não se faz mais nada disso. Como assim não se faz? Não se passa mais nada no seio, nem passa sabonete, não passa nada, não passa hidratante, não deixa o seio normal. A única coisa é que se a pele for muito clarinha, pode botar um pouquinho no sol só para ela poder pegar um pouco de vida. E eu falei assim, mas meu Deus do céu, né? 20 anos eu fiquei pregando mentira nessas mulheres, né? Mas não porque, né? Como é que eu vou descobrir? Aí eu fiquei pensando, mas tem razão essa história de não fazer nada? Aí eu fui lembrar de quem? Fui lembrar da minha mãe, né? A minha mãe teve 11 filhos, né? 11. Ela era muito mais branca do que eu. Eu sou branco, ela era branco total. Minha mãe nunca botou aquele peito no sol, amamentou os 11 filhos. Era assim, ó. Ela só tirava o peito de um para botar no outro quando nascia, né? Então eu nascia com 1 ano e meio de diferença, com 2 anos. Então, e ela nunca teve uma mastite, pô. Eu era assim, eu já era meio pediatra quando criança, né? Já cuidava dos meus irmãos, já ficava com a minha mãe quando meus irmãos nasciam, levava eles no médico. E aí eu falei assim, poxa, realmente, né? Como a gente faz erro em medicina, né? Como a medicina é uma arte de errar e acertar e errar, entendeu? Verdades transitórias, né, a gente tem. Então, a história do banho de sol. Não, tem que fazer no primeiro mês. E eu já tinha visto que não era para fazer. Eu disse, primeiro mês, aí quase jogaram pedra em mim, né? Como a história da fimose, né? Não tem que operar. Não tem que operar a fimose, coisa nenhuma, né? A fimose opera depois de grande, né? Não sei que tenha balão positivo. Então, a gente tem que questionar por quê, para quê, né? Isso em tudo, né? Em pediatria também. Então, é assim que funciona, né? E as crianças precisam realmente, né, serem cuidadas. E a mãe tem muito medo da história do refluxo, né? Da criança morrer. Olha, é muito difícil. Todas as crianças que eu ouvi morrer, e não foram poucas, tá? Lá no Hospital Florianópolis, a gente era acordado com um berreiro enorme. Eram mães tadinhas que trabalhavam muito, né? Tinham vários filhos. E aí o bebê chorava de noite, ela amamentava, soltava o bebê, e quando ela acordava para a próxima mamada, aquele bebê estava morto, porque ele regurgitava, foi regurgitando, foi se afogando, né? E ninguém viu, ela não via, tá de tão cansada. Então, quando ela chegava no hospital, que a gente fazia uma aspiração, vinha, sei lá, 300, 400 ml. Então, as crianças morriam afogadas. Mas se você estiver ali, se você estiver de olho, levanta o bebê, que só o fato de levantar já, 90% dos casos vai se resolver. Sobre probiótico e cólica.
O senhor acha que ajuda o uso de probiótico? Olha, foi muito engraçado, né? É, por que, que o bebê tem cólica? Eu ainda não entendo, entendeu? Se a criança é humana, se ela toma o leite que é humano, que foi feito para ela não tem que ter cólica, coisa nenhuma, né? A vaca tem cólica, a ovelha tem cólica, né? A baleia tem cólica, eles tomam remédio de cólica. De onde é que inventaram o remédio de cólica para criança? Que isso? Olha, isso é uma briga minha com os outros pediatras, tá? Eu vou contar uma história, não vou dar o nome, mas eu vou contar uma história que aconteceu essa semana, né? Atendi uma criança pequenininha, né, 2 meses, a mãe veio, que a criança chorava muito, né? E tinha dor, né? E mamava no peito e tomava leite de vaca e derivados. Aí tiraram o leite de vaca e derivados, a criança melhorou, mas não passou. E a criança chorava, mamava e chorava, mamava e chorava. Ela veio, eu disse, olha, essa criança tem uma esofagite. Ela tem uma inflamação no esôfago, né? E aí demos um inibidor de bomba. No início, no primeiro dia, a gente deu uma dose completa, na primeira vez, e a criança dormia a noite toda. Depois eu dava metade, metade, e a criança dormia, chorava. Daí a mãe ontem resolveu dar metade de manhã e uma à noite. Pronto. A criança dormiu, que se acabou. Então, mas esse caso eu tinha discutido com um médico que eu admiro muito, e ele falou, não, isso é nervosismo da mãe, bota ela para se acalmar, quando com 3 meses passa. Eu falei, ó, doutor, com 3 meses a criança fica um mês chorando, que maldade. Pô, nós temos que descobrir por quê. Então, assim, se a criança tem cólica, todo mundo pode ter cólica, e tudo que a criança tem é no tubo digestivo. Então, criança não tem dor de ouvido, criança não tem dor de cabeça, né? Criança, tudo que ela tem é no tubo digestivo. Então, ou ela tem vômito, ou ela tem diarreia, ou ela tem constipação, certo? Ou ela tem distensão abdominal, ou ela tem gases. Mas tudo por algum motivo, físico ou emocional. Então, vou dar um outro exemplo. Liguei para um amigo meu, que é pediatra, a filha dele é médica, ganhou um bebê, né? A mãe estava com dificuldade para amamentar e tal. E daí chamou uma consultora. Olha, consultora de alimentação materna é o melhor investimento que vocês podem fazer. Pegue uma boa pediatra, a gente não sabe fazer isso, tá? Já vou dizer para você. A gente não sabe, a gente não tem tempo, porque tem que ficar lá 6 horas, 8 horas, um dia todo com uma mãe até ensinar ela a amamentar, certo? Então, contrate uma consultora, vale a pena, vão pagar R$1.000. Sabe quanto é que é uma lata de leite? R$100. Sabe quantos dias dura uma lata de leite? 3 dias. Então, um mês disso, é menos de um mês de leite, tá? Então, se você aprender a amamentar com uma consultora, mesmo que tu pague R$1.000 para ela, tu vai ganhar 5 meses, vai ganhar saúde, vai ganhar felicidade, vai ganhar tudo. A mulher vai emagrecer, o peito vai voltar ao normal, a barriga vai diminuir, o útero vai, assim, volta tudo, tá? Mas, aí liguei domingo de novo para ele. Escuta, como é que tá tua filha? Olha, tá melhor, tá com leite, mas essa noite chorou. Chorou. Ela tem leite, tem leite. Eu falei assim, mudou a rotina? Não. Não mudou. Claro que mudou, eu vi a foto das tuas outras filhas, das tuas outras netas, com as priminhas no colo. Ah, foi, minha outra filha veio aqui em casa, passaram o dia todo. Então, isso chama-se síndrome do final de semana. Então, o bebê passa com a mãe e com o pai a semana toda, e chega no final de semana, ou ele vai para casa da avó, vai para o tio, vai para não sei o quê, entendeu? Certo? E aí o que acontece? A criança fica lá no colo da mamãe, no colo da papai, no colo da vovó, no colo da madrinha. E quando essa criança chega em casa de noite, ela abre um berreiro. Um berreiro de 2 a 3 horas. Isso a gente atendia muito no hospital, na época do plantão, né? Eu dei 32 anos de plantão, né? E chegava a dar 20 plantões por mês. Então a gente atendia de tudo. E era engraçado, né? Porque era ou sábado à noite, ou domingo à noite. Aí vinha aqueles pais, a gente chamava lá. Quando a gente entrava no consultório com a criança dormindo, aí eles assim, o que houve, pai? O que houve, mãe? Aí tudo com envergonhado, senhor, fala por gentileza, vocês foram na casa da sogra hoje, não foram? Aí eles olhavam assim, assustados, assim, como assim? Vocês foram na casa da sogra. Por quê? Essa criança chorou o tempo todo, aí vocês voltaram no carro, quando chegou aqui ela dormiu. Como é que o senhor sabe? Eu falei, é exatamente isso. Então, isso assim no final de semana. Aí chora, bota no carro, dá uma volta, quando chega no hospital, está dormindo. Então,
Esse é o choro. Então, criança não precisa ter cólica. Criança não precisa ter gases, tá? O pré-biótico ajuda. Esse último que saiu aí tem ajudado algumas crianças. A gente não sabe o que acontece com essa nova flora intestinal. A gente não sabe o que acontece com a história da mudança do parto natural, né, vaginal, que as mulheres tinham, o parto cesárea. Então, aquela flora que a criança recebia na passagem da vagina não tem mais. Então, assim, ó, é um ser humano diferente. Além disso, nós temos uma mulher, uma mãe extremamente turbinada hoje, né? Que ela faz muita atividade. Então, o bebê já nasce muito turbinado, muito ativado, né? Então, isso tudo influencia na cólica. E se a mãe também estiver turbinada, se a mãe estiver nervosa, o bebê também vai chorar, porque ela vai ficar muito adrenalizada, né? A adrenalina dela vai ficar toda, vai passar, e vai dar cólica, vai dar gás. O que eu estou querendo dizer? Que amamentar é uma atividade física de alta performance. São 6 a 8 horas por dia. E aí, não sobra tempo para mais nada. Fez uma opção de cuidar de um bebê, você tem que abandonar tudo. Você tem que adiar tudo. Você pode adiar tudo na sua vida, menos a amamentação. E aí você tem que mergulhar de cabeça 24 horas no seu filho. Eu tive uma pessoa muito próxima que deu de mamar há algum tempo, ela deve estar me ouvindo, né? Sabe o que eu estou falando, né? E perdeu, e aí eu fui correndo lá de noite, tadinho, o bebê com fome, né? E aí tomou uma madeira, e daí depois que passou, ela falou, realmente, eu devia ter abandonado mais a minha tela, mais as minhas amigas, mais os meus afazeres, e ter me dedicado mais ao meu bebê, né? Mas o próximo eu vou fazer isso. Então, assim, ó, tem que ser uma imersão total, amamentar uma imersão total. Se você fizer isso, vai dar certo. Agora, bebê, olha, eles são muito exigentes. Eles não aceitam dividir a mãe com o outro, não aceitam dividir a mãe com outra atividade. E aí eles ficam bravos, eles são muito espertos, e aí eles começam a chorar, começam a fazer reina, entendeu? Parece assim que é uma vingança. Então, assim, quem acha que criança é burro, está enganado. A criança é o ser mais inteligente que existe. Ele só não tem a nossa experiência. Então, não subestime uma criança e não subestime o teu bebê. Ele sabe exatamente se você está dando aquilo que ele merece. E se você não der, ele vai reinar. Torcecim, eu sei que o senhor vai falar sobre... A gente perguntar sobre a visita, né? Quando a gente o senhor dá essa palestra sobre a gestante, o senhor fala assim, manda todo mundo visitar na maternidade, né? Para depois a mãe ir para casa e ficar em paz. Porque na maternidade tem o médico, tem a enfermeira, tá, tem a avó, tem o vô, todo mundo lá. São os 2 dias de rainha da mulher. E agora, com o Covid, a gente já sabe que a doutora Lília já explicou aqui semana passada, numa outra live, né? Que entra só a mãe, o acompanhante, eles se internam, ninguém visita, né? Então, a dúvida das mães hoje vai ser, e agora? Com esse Covid, né? Quem vai conhecer o bebê, né? Então, as mães estão bem apreensivas, né? Essa questão. O que o senhor tem a falar? Então, assim, ó, o que a gente sabe do Covid até hoje, né? Que isso é uma coisa já comprovada, né? São 14 dias de quarentena, isolamento total, e você pode sair, certo? Então, se você tem um bebê, tá, que está com a sua mãe, com o seu pai, 14 dias, 15 dias, ele pode receber a visita. Por quê? Porque o bebê não tem, assim, até segunda-feira, a gente teve o doutor Eduardo, que é o pneumologista, depois eu vi o relatório do Hospital Infantil, 55 crianças internadas no Hospital Infantil, que é o hospital de referência, certo? Com problemas respiratórios, seja na enfermaria, seja na UTI, todos negativos para a Covid. Então, até agora, o Covid não gosta de criança. Começa a gostar de adolescente, mas de criança não. Então, em princípio, as crianças estão vivendo a sua melhor lua de mel com a saúde. Eu, nesses 50 anos que eu cuido de criança, eu nunca vi um outono tão maravilhoso para as crianças, né?
E foi muito engraçado, que hoje eu estava conversando que o ano passado, em abril, a gente atendeu mais de 200 crianças com bronquite, com asma grave, com bronquiolite. Mandamos internar mais de 10 crianças graves. Em maio foi pior ainda. Esse ano, zero. Vocês imaginem, né? Quando o cara diz assim, ó, o nível de criminalidade diminuiu 50%. O nível de doença das crianças diminuiu 100%. Isso é uma coisa inédita. Isso foi um benefício que o Covid trouxe para nossas crianças. Então, as crianças hoje estão extremamente saudáveis. Estão em casa. Sabe por quê? Por dois motivos que eu deduzo. Primeiro, porque não tem outras crianças para contaminar. Mas, principalmente, porque as crianças estão com a sua mãe. Eu estou com a minha mãe em casa. A minha mãe é minha rainha. Eu estou todo dia com ela. E ela não me manda para a escola. E ela não me manda para babá. Ela está comigo. E isso deu uma segurança para as crianças. Isso traduziu numa saúde física dessas crianças como nunca visto. Então, eu disse que, olha, as pérolas do Covid e as crianças são um maio e um abril sem bronquiolite, sem bronquite, sem asma, sem criança internada, sem criança tomando antibiótico injetável, como eu nunca vi nesses últimos 40 anos. Então, para as crianças, até agora, o Covid foi um bálsamo. Então, se os pais, os avós, os tios, tá, quiserem visitar essa criança, pode visitar, desde que os pais, né, estejam 14 dias em casa sem sair. Para o bebê não vai fazer. Então, o que as pessoas precisam fazer antes de visitar o bebê? Não é o Covid que nos incomoda, é a coqueluche. Então, todos que forem visitar o bebê precisam estar vacinados para a coqueluche. A triviral que a mulher toma da 21ª, normalmente na 30ª semana de gravidez, o pai toma e todas as pessoas que forem ter contato com o bebê precisam fazer uma tríplice, que é difteria, tétano e coqueluche. Todo mundo tem que fazer, mas nesse caso, fazer para proteger a pessoa contra essas doenças e para proteger principalmente o bebê, que é a única doença que mata as crianças nessa idade, ou que pode matar. A doença mais grave que a gente tem nos primeiros meses, hoje, é a coqueluche, que vem dos adultos que estão em volta da criança. Uma mãe perguntou sobre o óleo de coco na dermatite atópica. Os óleos, eles são testados em trabalhos científicos e o óleo de coco ainda não tem nada, tá? A gente usa muito o sunflower, né, que é o óleo de girassol, tá? Que é o mais famoso, é o Dersane. Na verdade, os óleos, eles não hidratam, eles têm eles fazem uma barreira. Então, a gente geralmente usa na dermatite atópica antes da criança entrar no banho. Então, eu peço para a mãe, passa o óleo de girassol nas partes que ele está mais irritado, antes de ele entrar no banho. Porque esse óleo vai fazer uma barreira, não vai deixar essa água agredir mais essa pele. E vai ajudando a cicatrizar a pele que está lesada. Então, assim, sobre a vitamina D e o ferro. Todas as crianças precisam tomar? Até que idade tem que tomar? Quando começa? Olha, é outra história que tem os conflitos, né? Então, vitamina D, para quem mora aqui no sul, né? Pele clara, a gente precisa fazer vitamina D, tá? E a vitamina D deve ser individualizada para cada criança. Então, dizer assim, toda criança tem que tomar 600 unidades. Não. Por quê? Qual é o critério? Se uma criança vai ter 1,50 m, outra vai ter 1,80 m, uma tem uma configuração larga, outra tem... Uma pega sol, outra não pega sol. Não. Cada criança tem que ser individualizada. E eu uso doses altas de vitamina D, sempre usei, e com sucesso maravilhoso. As minhas crianças são super saudáveis, entendeu? Então, assim, começa às vezes com 600, depois vai para 1.000, para 2.000, até 5.000, até 7.000 unidades por dia. Depende de cada criança. Então, assim, a vitamina D, ela é individualizada. Esses dias eu estava com um amigo meu, que é o cara que mais dá palestra, e ele falou assim, a gente está estudando agora
para começar a falar sobre a individualização da vitamina D. E ela vai chegar. E as pessoas começam a ver, porque dá 5 mil, 10 mil. Então vamos fazer uma retrospectiva, né? História, né? Então, até há 10 anos atrás, existia uma vitamina D chamada Aderogil. Todo mundo lembra, né? As ampolinhas. Sabe quanto que tinha naquela ampolinha? 66 mil unidades de vitamina D. E a gente tomava uma a cada 10 dias ou 2 a 15 dias. Então, uma a cada 10 dias dá 200 mil unidades por dia. Então, se você der 5 mil por dia, tu não chega a 3 ampolas de Aderogil. Então, a gente atualmente tem dado muito pouca dose de vitamina D. Isso faz com que as crianças depois quebrem o braço, tenham uma saúde menor, tenham uma pele menor, tenham um osso não tão saudável. Então, assim, ó, eu tenho feito avaliação e tenho medido as vitaminas D, entendeu? Eu faço tudo monitorado. Então, toma vitamina D, volta no outro mês, na dúvida faz o exame. E até hoje, 2 crianças tiveram o exame e depois o laboratório reconheceu que estava errado. Então, mesmo com essas doses, você não chega a 100. Então, vitamina D deve ser individualizada. O ferro é uma briga que eu tenho desde 1975. Eu me lembro da minha aula de nutrição, que o Dr. Gabriel Faraco, o falecido Dr. Gabriel, foi uma pessoa maravilhosa, né? Aí ele disse assim, ó, com 6 meses você tem que fazer reposição de ferro. Eu disse, tá, doutor Gabriel, mas com 6 meses a gente não começa a usar proteína, usar carne vermelha? Sim, e na carne vermelha não tem ferro? Tem. Então, se você começa a usar carne vermelha para ter ferro, por que isso vai dar ferro? Não, mas faz parte do protocolo. Mas que protocolo? Quem é que queria protocolo? Então, assim, ó, eu não uso ferro, a não ser que a criança esteja numa situação muito difícil, porque o ferro ele é irritante. Ele é uma substância que não é self, é diferente da vitamina D. E se a criança mama no peito, tem ferro. Menos, mas tem um ferro muito especial que combina com a criança. Se ela toma fórmula, tem ferro. E se ela partir do 4º, 5º mês, comer carne, tem ferro. E se ela comer ovo, tem ferro. Então, para que ferro? Não precisa ferro. A não ser depois, quando tu vai fazer o exame e constata que tu tem uma anemia. Fora isso, não precisa. É contraindicado, faz mal, ou dá diarreia, ou dá constipação, ou dá dor abdominal. O senhor já falou sobre o que não precisa mais preparar o seio para amamentação. E depois, quando a mãe está amamentando, algumas mães têm dúvidas se pode usar concha, não pode, só põe um protetor. Tem alguma regra, alguma contraindicação? Depois que antes a gente já sabe que não precisa preparar o seio, né? E depois que o bebê tá mamando. Assim, ó, normalmente não, né? Normalmente ela não precisa usar, né? O que ela precisa usar é um sutiã especial, né? Hoje existem sutiãs especiais para as mulheres usarem, sutiãs que são próprios para a amamentação, que seguram o peito, deixam o peito já preparado para que a criança amamente, mame adequadamente. Então, em princípio, não tem necessidade de concha, tá? A não ser que seja aquela mãe que vaza muito leite, então ela pode até ter aquele leite, guardar aquele leite, né? Até para doar para a maternidade, ou para depois dar para o bebê ou para o outro bebê. Fora isso, não. Eu acho que o que ela tem que fazer, realmente, é usar o sutiã adequado que hoje existe, né? E que funciona maravilhosamente. Há pouco tempo nós tivemos um problema com uma mãe que estava tendo uma dificuldade lá, e eu consultei a doutora Renata Mas, né? Passei para ela e ela falou assim, olha, manda ela usar um sutiã assim, assim, especial. E a mãe usou e foi fantástico. Água. Eu estou pedindo água aqui para minha amadinha. Pronto. Até que idade usar a vitamina D, mas o senhor já falou que são doses individualizadas, né? Depende da criança. Ad eternum. A única vitamina que é ad eternum é a vitamina D. Entendeu? Você vai usar menos no verão e mais no inverno. Né? Os filhos que estavam ouvindo, sabe, né? Que todo sábado elas acordavam de manhã
com a colherinha da Alderogil, né? Eu acordava antes, né? Ou todo sábado, ou cada 2 sábados, né? Isso desde que eles nasceram, né? Eu ia lá, acordava eles com a Alderogil, naquela época era ampolinha, né? Uhum. E assim, a intoxica, então eu vou explicar. A intoxicação por vitamina D, eu vi em 2 casos, né? E com uma gota, né? Uma foi Não a é filha do meu dose amigo, dependente. é dose sensível, né? Sensível. Foram 3 crianças, né? Uma que já é grande, já é até advogado, e foi interessante que ela parou, até teve uma síndrome como se fosse uma rigidez de nuca, até pulsionaram ela, tá? A outra, a criança chorava irritante, com uma gota, e a terceira também. Então era uma menina, né? Uma filha, hoje ela é desembargadora, a filha do meu amigo lá que é professor da universidade, e uma agora que já tem 30 anos de idade. Então, 3. Então, se eu pegar que eu atendi quase 1 milhão de crianças e 3 crianças tiveram, e foram, não foi por dose dependente, foi uma gotinha já tiveram a reação. Com licença que eu vou tomar um pouquinho de água, que eu falei Sim, muito. vou falar um pouquinho. É, tem os bebês que tomam fórmula. As mães estão questionando sobre se tem que tomar água, chá. Isso é legal falar também na amamentação, né? Assim, Sobre a ó, questão. quem amamenta não precisa, né? Por quê? Porque o leite é feito de 95% de água. E uma das ações mais importantes para você ter um leite suficiente e eficiente é não sentir sede. Então, eu sempre digo para as mães, para você ter uma boa amamentação, uma amamentação que tenha realmente eficácia, primeira coisa, não sentir sede. Então, tomar água, tá? Até sentir saciado. Diga assim, que a mãe tem que sentir água aqui, na garganta. Por quê? Porque até ela ganhar o bebê, ela só precisava de água para ela. Agora, quando o bebê nasce, o corpo diz assim, eu quero água para o bebê. Então, por que o peito ficou grande? Não foi de água, foi de pó, né? É como se fosse de pó. Então, a água tem que passar por ali para levar o pó. Então, primeira coisa, não sentir sede. Segundo, descansar. Por quê? Porque, como a gente falou, amamentar é uma atividade física de alta performance. Então, cansa demais. Então, se ela não descansar, no final do dia, ela vai ter menos leite, menos produção, porque ela está cansada. E quando a gente está cansado, a gente produz menos para trabalhar, para pensar, para fazer qualquer coisa. Então, essas são as 3 coisas que a mãe tem que fazer. E não precisa da água. Por quê? Porque o leite já tem água. Na fórmula, a mesma coisa, não precisa da água. E chá, precisa da chá? Não precisa da chá. Tá? Quando a criança estiver maior, que ela já estiver indo para a praia, que ela suar, né? Aí se tu quiser dar água para ela, entendeu? E assim, ó, metade das crianças gostam de água e metade não gosta. Quem gosta, gosta e vai tomar, que é uma beleza. E quem não gosta, não gosta, porque água e chá não sustenta. Ela hidrata, mas não sustenta, não alimenta e não nutre. Correto? E vocês não ficam me dando água fervida para a criança. Ou vocês me dão água filtrada, ou me dão água mineral com pouco sódio, porque a água fervida, ela tira o oxigênio e ela não fica uma água completa. E uma dica que eu gosto de dar para as mães, que eu dei para minha irmã, eu descobri muito tarde, depois que a gente começa a dar a fórmula maiorzinho, é não esquentar a água, né? Já dá a temperatura natural. Porque às vezes tá lá na correria, tá na rua, já. Porque senão a criança acostuma que tu tem que sempre aquecer aquela água para fazer a fórmula, né? A consulta pré-natal é no último trimestre, certo? Então, assim, Ela pode fazer assim, ó, eu acho que ela tem que fazer pelo menos 2 meses antes, né? Porque ela pode ter um parto prematuro, ela tem que fazer pelo menos 2 pediatras, ela tem que decidir com o marido, né, com a esposa, com, sei lá, com o casal, né? Então, assim, é bom ter um tempo. É a época que vocês têm mais tempo é na gravidez, tá? Então, se você dividir um tempo de 1 a 100, na gravidez vocês têm 99% de tempo, e depois que vocês ganham, vocês têm 1% de tempo só, o resto é do bebê. é uma pergunta bem legal. Ela tem uma criança de 2 anos que ainda mama e agora, semana que vem, nasce o segundo. Prejudica o segundo bebê continuar amamentando? Quer dizer, o maior continuar mamando? Olha, foi o que aconteceu lá em casa, né? Lá em casa foram 11. Normalmente, quando o bebê nasce, a outra perde o trono.
Eu acredito que não, que ela deu para ela, né? Ela acabou o trono dela, acabou a época de rainha. Eu acho que essa daí de 3 anos Dois. vai comer, passou de 2 anos, né? Vai comer comida normal, normalmente, ó, outra coisa, né? Criança que mama no seio não gosta de fórmula. Por quê? Tudo que lembra leite materno para ela é como se a mãe estivesse desprezando ela, né? Então, se ela lembra assim, mas se a minha mãe tem esse leite, por que eu estou tomando esse outro aqui? Então eu não quero. Então, normalmente, a criança que é apaixonada pela sua mãe, ela não toma fórmula. Agora, a criança que é de boa, tem criança, né? É do DNA, né? Não é da mãe, entendeu? Isso não é porque a mãe é melhor ou pior, é porque a criança tem um DNA de amor maior ou menor. Então, aquela criança que é apaixonada não suporta nada que tenha cheiro de leite. Então, ela vai para a comida normal, certo? E depois de 2 anos, ninguém precisa mais tomar leite, tá? Por isso que a lactente toma leite, depois passa a ser criança e não precisa tomar mais leite. Se quiser, pode dar. E uma única restrição com relação ao leite depois. Vocês podem dar qualquer leite para os seus filhos, menos o de caixinha. Por quê? O caixinha tem duas coisas ruins, né? Ele tem que boa, né? Ele tem um produto sanitário ali que deixa o leite para ele não coalhar, né? Porque ele fica 3 meses. E tem alumínio que a longo prazo vai prejudicar o cérebro da criança. Eu me lembro, sei lá, 30 anos, quando esse leite surgiu no supermercado, a gente achava um abuso, um troço maluco. Como é que tem um leite de caixinha que dura uma semana se o leite coalha em 2 dias, entendeu? Então, para nós, que fomos os primeiros que vimos o leite, foi um choque, né? E a gente disse, isso daí ninguém vai querer, e acabou pegando. E um ano passado, eu atendi uma mãe, e ela, no meio da consulta, falou assim, olha, meu marido fez parte de uma força-tarefa, que foi em todos os frigoríficos de leite, né? E todos eles que foram para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e todos eles usavam substâncias proibidas para manter o leite mais tempo sem coalhar. Então isso foi um depoimento de uma mãe. Então mais um motivo para você não tomar. Então, o nosso tempo está acabando. Então, Cecim, se eu quer deixar uma mensagem final para as mamães, as perguntas que a gente não conseguir responder, vocês podem mandar no direct lá, depois no Instagram a gente responde. Tá ok, só para dizer que eu me diverti muito aqui essa hora, né? Muito porque eu tô aqui, acho que nós nunca ficamos eu com a minha filha olho no olho, né? Durante 1 hora, né? Isso foi muito Que divertido, horror! e foi muito bom. Ela disse que ela não, a mãe dela disse que eu estava nervoso e eu achei que ela estava nervosa, mas eu não sei se eu estava nervoso. Eu estou muito à vontade. Eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu gosto, daquilo que é a minha paixão, né? E eu procuro de todas as formas, contra tudo e contra todos, né? Proteger as crianças. Então, muitas mães podem, não, às vezes, não concordar com o que eu falo, mas é a minha paixão defender a criança. Então, assim, ó, eu nasci, cresci e vou viver a minha vida toda defendendo a criança, porque a criança é o ser humano na fase mais fragilizada, na fase que mais precisa de proteção. Um adolescente não precisa de proteção, um adulto não precisa de proteção, o velho não precisa de proteção. Agora, precisamos proteger nossas crianças. Proteger com amor. Precisamos proteger nossas crianças de tantas maldades que o mundo tem, entendeu? Dos abusos de